Boa noite, paz, que bom que nós estamos juntos novamente na presença do Senhor. É sempre uma alegria. E nós estamos juntos aqui para celebrar mais uma vez a presença do Senhor. Quantos têm sentido a presença do Senhor nessa noite nos seus corações, né? E quantos creem que ainda o Senhor quer falar com você um pouquinho mais? Tem uma palavra de Deus para você, tem uma palavra, porque a palavra é dele, não é minha. A palavra que nós vamos ler é a palavra do Senhor. Amém? Queria convidar você a visitar um livro não muito comum de visitarmos, que é o livro de Cantares. Algumas Bíblias está Cântico dos Cânticos, outras Bíblias Cantares. Esse é um livro bastante interessante que está na Bíblia. Você chegando ali no livro de Salmos, aí você tem Salmos, Provérbios, Eclesiástico e Cantares, né? Sua autoria é atribuída ao rei Salomão. Alguma coisa próximo de 900 antes de Cristo, 800 e poucos antes de Cristo. E quando você estuda teologia, né, você vai ver que não há uma convergência nas opiniões sobre a forma de se interpretar esse livro de Cantares, né? Os rabinos mesmo, que bolaram o cânon, né, da Bíblia, né, eles tinham uma discussão entre eles sobre esse texto, porque ele é muito, muito dramático, né, muito teatral, e fala do amor entre um homem e uma mulher, e isso às vezes feria algumas suscetibilidades, né, morais, e eram questionados por que colocaram um livro desse tipo na Bíblia. E um dos rabinos, ele defendia assim: se a Bíblia é uma figura do tabernáculo de Moisés, que tinha ali os átrios, o lugar santo, o livro de Cantares seria o Santo dos Santos, porque fala de uma intimidade. Eu achei bacana essa definição. Se a Bíblia toda vai falar de adoração a Deus, quando você lê Cantares, você está lendo algo que acontece no Santo dos Santos. Então nós temos que ter um filtro diferenciado quando lemos o livro de Cantares. A outra interpretação que é dada a esse livro é a interpretação chamada alegórica, né? Então alguns estudiosos, principalmente os estudiosos do Antigo Testamento, eles defendem a ideia de que o livro de Cantares é uma alegoria do amor de Deus para com Israel. Então ali o noivo, quando você lê, eu estou despertando uma curiosidade em você para você ler o livro de Cantares. Não sei se você percebeu isso, né? É subliminar aqui. Você vai ter que ler o livro de Cantares para depois pensar no que eu estou falando aqui. Então leia o livro de Cantares. Então há uma alegoria sobre o amor de Deus para com Israel, que isso percorre a Bíblia toda, né? E o outro, já numa abordagem mais neotestamentária, uma abordagem mais contemporânea, fala da tipologia, uma interpretação tipológica, que Jesus Cristo é o noivo que aparece em Cantares e a igreja é a noiva, a mulher que aparece ali em Cantares. Então, todo aquele engendramento, né, que parece ali um enredo de um filme, de uma peça, parece algo que pode ser encenado, é nada mais, nada menos do que o grande amor de Deus para com o seu povo, hoje Jesus Cristo amando a mim e a você. Então, quando você for ler o livro de Cantares, coloque esses filtros e peça a Deus que fale com você através desses filtros, e você vai ver Jesus ali na figura do noivo, e você vai ver a igreja ali na figura da noiva. Você vai ver a figura do Deus Pai ali, e você vai ver a sua própria figura como filho, entre aspas, como aquele que seria a noiva, né? Só os homens digam: eu sou a noiva de Cristo. Né? Sou estranho, né? Quando as mulheres dizem: isso soa melhor, por favor, as mulheres, eu sou a noiva. Soa melhor, né? Mas nós temos que transcender essa ideia de homem e mulher, de sexo, né, de relação sexual. Temos que transcender essa expectativa para compreender melhor o que está ali nas entrelinhas
de Cantares. Então, lá no Quem Diz Amém essa palavra, né? Capítulo 2, veja lá. Você conseguiu chegar no livro? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Capítulo 2. É um livro pouco visitado, né? Justamente por causa dessas dificuldades de interpretação, etc. Capítulo 2, a partir do verso 10, eu vou ler aqui uma versão que não é a revista atualizada, mas é uma corrigida, se eu não me engano. Então pode diferir um pouquinho da sua, mas o sentido é exatamente o mesmo. A partir do verso 10 diz assim: o meu amado fala e me diz, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Vê, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chegou e a voz das rolas ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me tua face, faze-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce. E o teu rosto formoso. Vamos inclinar nossos corações mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pelos louvores, pelas ofertas, pelas crianças que estão reunidas ali, pela vida de cada voluntário que está trabalhando nesta noite, pela vida de cada irmã que está aqui. Pai, muito obrigado pelos visitantes desta noite. Pai, muito obrigado pela tua palavra é viva e eficaz, que ela penetre em nossos corações nesta noite e venha, Senhor Deus, adicionar vida, adicionar graça, adicionar, Pai, a tua boa vontade em nossos corações. Desde já te agradecemos pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu trouxe aqui como é que é o nome desse bagaço aqui mesmo? Metrônomo, obrigado. Quem estuda música odeia isso. Que o cara nunca erra. Né? Ele não erra, é um dos melhores professores. Né? Aqui, o autor, né, desse texto, Salomão, ele está falando de um tempo que está chegando. Você vê aqui, aparece o inverno já passou, o tempo de cantar chegou, as chuvas cessaram, se foram, aparecem as flores na terra, a voz dos pássaros se ouve na nossa terra, a figueira já deu seus figuinhos, as vides em flor exalam seu aroma, e está falando de uma época, né? De uma estação. E quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre a questão do tempo na palavra de Deus, nós vemos que existem dois conceitos, na verdade 3 conceitos, que ajudam a gente a entender a questão tempo. O primeiro tempo é o tempo chamado em grego de kairos. Diga comigo, kairos. Kairos, já ouviram essa palavra, né? Bastante. É uma palavra que diz, não fala de um tempo exato, não fala de um dia, hora, minuto, segundo, etc. Mas fala de uma estação, fala de um período, né? O homem urbano não entende muito bem isso, né? A gente nem lembra, por exemplo, que faz algumas horas que começou o tal do verão, né? Começou agora, esses dias. A gente nem percebeu, porque estava quente desde... né? Teve uma brincadeira, né, que o pessoal fez aí, diz que a igreja Bola de Neve derreteu e virou lagoinha. Foi muito boa essa brincadeira. Né? Muito calor, muito calor. Né? Então, nós não percebemos muito isso, né? Talvez porque moramos num país tropical, mas as pessoas que estão em latitudes menores, né, mais próximas ali aos polos, percebem mais, etc. Enfim, conta uma história, né, que ali na região amazônica houve uma daquelas monções e os rios subiram muito e um homem branco, não, um indígena, ele ficou ilhado ali meio apavorado, e aquelas águas subindo, e ele ficou ali meio
que assustado, e aí quando ele viu uma canoa com alguns índios passando, assim, ele fez sinal para os índios, e tal, venham me socorrer, eu preciso de socorro, e tal, e me ajudem. Os índios falaram, fique tranquilo que nós viremos te socorrer. E foram para o lugar que eles tinham que ir. Eles apareceram 4 dias depois, porque para eles não contam os dias e as horas como a gente conta. Na verdade, cada um de nós tem um jeitão de contar o tempo. Quando você vai na academia e o seu professor está por... ela chegou aí. E o seu professor está por perto e ela pede para você contar até 10 e ela vai contando 1, 2, 3, 4. Enquanto você faz aquele exercício. Deixa ela sair de novo. Ela é minha professora de Pilates. E ela conta 1 e vai. Quando ela não está contando, como é que você conta? 1, 2, 3, 4. Você quer fazer um exercício legal? Olha, conta comigo assim, ó. Conta junto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós vamos contar até 10 mentalmente. Quando chegar no 10, você faz assim, tá bom? Então seria mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos lá, de novo. Agora. Não, pera, até 10. Já chegou no 10? Vamos de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Seria 6, 7, 8, 9. Vamos lá, até 10, vai. 1. Aí então alguém inventou esse negócio aqui, ó. Esse negócio é irritante. Chamado metrônomo, né? Quanto mais acima você coloca, mais lenta é a música, né? Que é mais parecida comigo. Vai, rapaz, vamos trabalhar. Esse sou eu dirigindo louvor, tá? Aí você pega a Miúna e companhia. Não é? É, Roger? Tribo de Judá. Uhul. Isso aqui é muito bom. É metrônomo, né? Esse metrônomo, quando você vai pesquisar sobre a ideia do relógio, né, uma ideia que os babilônicos começaram alguns séculos antes de Cristo com aquele relógio de sol. E depois foi se aproximando até que no século XX, né, o século passado, que foi considerado o século da física, né, da descoberta das físicas, foram lá estabelecendo medidas até que chegaram lá no átomo do césio, é o césio mesmo, né, que tem uma constância muito grande na sua pulsação. E é dividido ali, você consegue dividir aquilo exatamente. Né? Eu me lembro muito bem numa reportagem sobre um relógio atômico. Por que atômico? Porque ele é baseado no pulsar de um átomo ali da UFSCar, aqui, universidade aqui pertinho da gente, São Carlos. Então, há um determinado elemento atômico, que eu não me lembro exatamente se é o césio ou outro, que pulsa com uma regularidade muito, muito exata. E quando ele cruza aquele feixe de laser, ele estabelece um período. E o que me achei muito, muito estranho, pastor Fábio, é que aquele relógio atômico é uma mesa grande assim, e tem várias torres, né? Acho que umas 4 ou 5 torres que emitem raios laser, e dentro dessas torres é que fica pulsando aquele elemento. E numa daquelas torres tinha lá uma... Lembra quando o pessoal usava aquela fitinha do Senhor do Bom Fim? Para dar sorte, para ver se o negócio funcionava. Acho que foi muito engraçado aquilo. Não era muito condizente, né, com toda aquela tecnologia, todo aquele estudo, toda aquela ciência, e uma fitinha do Senhor do Bom Fim ali. Achei aquele negócio muito surreal, muito surreal. Mas o fato é que esse relógio atômico lá da UFSCar vai atrasar 1 segundo em mais ou menos 1 século. Quase exato, né? Os primeiros relógios mecânicos, eles atrasavam 15 minutos por dia, quase que um dia por semana. Depois, quando surgiu aquele relógio a pêndulo, né? Lembra do... Ele atrasava 15 segundos por dia apenas.
E hoje nós temos aí um esforço para subdividir o tempo cada vez mais rapidamente. Quem lembra já ouviu falar do ENIAC? Da década de 40, você é do ramo, né? Era um computador fantástico do tamanho deste prédio, 270 metros quadrados, que é mais ou menos o que a gente tem aqui. A válvula devia ser um calor infernal. Trabalhavam, acho que 10, 12 pessoas naquelas salas para processarem incríveis 1,5 megabytes por segundo. 1.500 bps. 1.500 bits por segundo. Uma sala deste tamanho. Hoje nós temos um computador ali, é um Mac, com 2,4 gigahertz. Quer dizer, você multiplica por 1.000 vezes 1.000, numa coisinha desse tamanho. Alguém disse que a Apollo 13, que foi aquela nave que pousou na Lua na década de 60, tinha menos tecnologia do que qualquer um dos nossos mais simples smartphones. Você tem mais tecnologia no seu smartphone do que havia na Apollo 13, que foi a Lua, na década de 60. Então, o homem ele ficou obcecado pelo tempo chamado Cronos, cronológico. Então, você pega uma corrida de Fórmula 1, você vê ali o cara fez a volta em 3 minutos, 23 segundos e 93,4 milésimos. O outro fez, E se você perder o ônibus das 7h20, ou o trem das 11, para os mais antigos, lembra? Você tem um horário, né? Dizem que há mais ou menos uns 40 anos aqui em Campinas, os ônibus tinham horário fixado. Quem é daqui de Campinas pode confirmar essa ideia? Os ônibus tinham ali o horário e os motoristas não eram chamados de motorista, eram de chauffeur. Luvas brancas. Você andava a pé, né? Então eles andavam com luvas brancas pela cidade de Campinas, né? Então o ser humano, ele ficou obcecado por um tempo chamado Cronos, cronológico. Existe até uma empresa aí que vende um produto para as mulheres passarem chamado Cronos, ou seja, é um anti-envelhecimento. Gente, esse negócio não funciona. Quem diz amém? Então, existe essa ideia de kairos, né, uma estação, que nós perdemos o contato com ela, esse conceito kairos. Nós vivemos hoje muito em função de cronos, bit. Nós precisamos levantar a tal hora, entrar a tal hora na escola, ou entrar a tal hora no trabalho, tal hora você tem que pegar a sua criança, tal hora você tem que levantar voo, tal hora você tem que fazer isso, tal hora, e se você não cumprir assim, se você chegar atrasado, você tem que justificar, e você e eu vivemos aqui meio que oprimidos pela questão tempo. Tempo, cronos. Mas o Senhor, ele não anda em cronos. Ele anda num outro conceito que a gente não vê muito, que é além do kairos. É quando você lê alguma coisa a respeito. Quem já ouviu aquela expressão que o nosso Deus existe de eternidade a? Então, de eternidade a? Eternidade é a expressão aion. Ou seja, aquilo que o escritor vai dizer também, o que é, já foi, e o que há de ser, também já passou. E Deus pede conta do hoje. Deus pede conta da nossa vida hoje. O que eu quero dizer? O que eu estou tentando dizer? Que nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, essa amada, nós temos que perceber as estações que nós estamos vivendo. Muito mais do que o cronos, muito mais do que o compromisso do dia a dia, que é importante. Obviamente, eu não estou aqui me rebelando contra o relógio, né? Porque não adianta, ele é implacável mesmo. Mas eu estou
dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que existe uma dimensão diferente de se achegar a Deus. Um tempo de descanso, um tempo de sentir a presença de Deus, um tempo de se largar um pouquinho na presença de Deus, um tempo de parar, de desligar o seu celular, deixá-lo em outro cômodo, entrar num cômodo e ali abrir a palavra do Senhor, ou ajoelhar-se, ou simplesmente ficar ali meditando na sua beleza. Um tempo de sossegar o nosso coração, porque o Cronos não deixa fazer isso, mas o Kairos deixa. E se você pensar em Aion, você vai ver que, uau, como a nossa vida é tão breve, e é tão sucinto que nós vivemos. Então esse texto nos leva a essa meditação, né? Nós pensamos desse texto de Cantares, tão raro da gente ler, essa ideia de Cronos, Kairos, Aion, mas ali um pouco mais abaixo fala que o Senhor quer ouvir a voz da noiva. Vamos ver ali no versículo 14. Chama a noiva de pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto formoso. E eu queria conversar um pouquinho sobre esse ouvir a voz. Ouvir a voz. Quais seriam as palavras, ou qual seria o conteúdo dessa palavra, desta noiva, desta amada, desta linda, que o noivo chama, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, o teu rosto é formoso. Sabe, eu sinto muito gostoso quando nós paramos os instrumentos, por exemplo, e ouvimos só a voz da igreja. Acho bem legal, muito gostoso, muito gostoso. Certamente há essa abordagem, certamente esse é um aspecto a ser considerado, enquanto nós estamos reunidos aqui louvando, ou quando você sozinho na sua casa está ali adorando a Deus, cantando canções ao Senhor e eu não estou por perto, você não fica preocupado em desafinar aquela coisa toda e tal, né? Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não ouve, aliás, o Senhor não vê como o homem vê, mas Ele vê os corações. Mas isso é o Senhor, tá? Por isso que Ele é Deus. Então. Mas o que importa é que quando você canta, Deus não está ouvindo a sua voz, Ele está ouvindo o seu coração. Quem diz amém a essa palavra? Deus ouve o que você está produzindo no seu interior. Quem diz amém a essa palavra? Mas como eu disse, isso é Deus. Por isso Ele é Deus. Amém? Certamente há esse aspecto. Certamente aquele aspecto de dizer louvores, de dizer, engrandecer ao Senhor. O noivo quer ouvir a noiva dizer coisas, né? E coisas a seu respeito. E eu estive pensando e amplificando um pouquinho essa ideia, e desde hoje cedo nós estivemos pensando um pouquinho sobre isso, mas há um tempo, talvez um kairos, de nós darmos palavras de gratidão ao nosso noivo. Dizer a Ele o quanto nós somos gratos por Ele ter morrido por nós, por ter tirado a gente de um lodaçal, por ter tirado a gente de um lugar de perdição e ter tido misericórdia da gente, colocado num lugar de segurança que é a sua presença. Por ter dado o seu nome a nós. Porque o casamento, ele prevê essa possibilidade do noivo dar o nome para a noiva. Então, hoje eu me chamo José, meu nome é bem grande, é quase uma placa. José Eugênio de Campos Almeida de Jesus. O nome dele foi injetado no meu nome. Você pode dizer amém a essa palavra? Então, eu queria desafiar você que 2019, com essa ideia de Cronos, Kairos, você pensasse um pouquinho que Kairos nós estamos vivendo enquanto igreja. E a gratidão, ela é transformadora. A gratidão, ela é
terapêutica, no sentido de trazer benefícios ao que nós sentimos, ao que nós pensamos, e muda o ambiente onde você está. Quem já teve a oportunidade de conviver com o hard ha-ha? A criançada acho que não sabe quem é o hard ha-ha. Hard ha-ha é o amigo do Lip the Lion. Ele dizia, ó dia, ó vida, ó azar, eu falei que não ia dar certo. Quem lembra do Lip ha? Do hard ha-ha? Rapaz, só sendo um Lip the Lion para viver ao lado do hard ha-ha. Ora, hard, isso vai dar muito certo, vamos sair aqui. O cara se estrupiava todo lá, né? Quem já conviveu ao lado de uma pessoa que não é grata, não agradece pelo ar que respira, pela água que bebe, pela cama que tem, pela cobertura que tem? Ah, mas eu tenho tanta dificuldade. Irmãos, nós, conhecendo que a maioria, talvez, nós não temos problemas. Quem pode dizer amém essa palavra? Você não é privado de comida, você não é privado de estar com as pessoas com quem você quer estar. Você não está vendo seu filho morrer assassinado numa guerra. Você não está vendo a sua mulher sendo morta. Sabe, você tem tudo. Você tem muito mais. Eu estou dizendo por mim, tenho muito mais do que eu preciso para viver. Eu ganhei tanta camisa de um irmão aí, que ele ficou gordo, e aí não coube mais nele, que eu tenho camisa até para o meu enterro lá, gente. E ainda vai ficar para um monte de gente. Cara, não preciso de tudo aquilo. Mas eu gosto de camisa. Se alguém quiser me dar camisa, eu uso. É que eu transpiro muito, às vezes uso umas 4 por dia, né? Eu não sei se eu estou conseguindo passar para os irmãos um kairós de gratidão. De gratidão. Ah, mas foi difícil, foi complicado, estou chegando no final do ano com dívidas. Mas, gente, você sabe que às vezes Deus vai usar desses expedientes para trazer você mais perto dele. Não quero dar uma mensagem simplista, você está sofrendo para ficar mais perto de Deus. Ou você está sofrendo porque você pecou. Não é isso. Cada situação é uma situação. Mas certamente, através de quaisquer situações, o Senhor quer trazer você mais perto dele. Quem diz amém a essa palavra? Eu queria que nós lêssemos ali o que aconteceu com aqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus. Abra lá, por favor, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Veja que interessante, né? Esse texto tão isolado ali de Cantares leva-nos a experimentar outras dimensões do que o Senhor pode falar. E quando a gente busca o Senhor nos faz pensar em Cronos, Kairos, Aion. Lucas capítulo 17, veja que interessante que acontece aqui, né? Jesus encontra 10 leprosos, a partir do versículo 11, capítulo 17. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Então é uma citação interessante, porque os leprosos naquela época, né, hoje conhecido como hanseníase, eles eram isolados da sociedade, eles eram propositadamente colocados a um ostracismo ali, né, para viverem na sua comunidade, até que de alguma maneira eles fossem sarados quando havia cura, ou morreriam mesmo em isolamento, né? Pararam de longe, porque não deveriam tocar em nenhuma pessoa sã, e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Versículo 14, Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide
e mostrai-vos aos sacerdotes. Se você quiser depois pesquisar a respeito disso, lá em Levítico há uma regra a respeito dessas doenças de pele, né? O sacerdote, ele examinava a pessoa que tinha uma reclamação nessa área, ou uma dificuldade nessa área, e o sacerdote conseguiria, às vezes, diagnosticar o que era ali, né? Está certo essa palavra diagnosticar? Está certo? É isso? Tá? Às vezes a gente perde a palavra. Então Jesus está referendando aquilo que era para ser feito pela lei mosaica, pela lei de Moisés. Então quem tem esse problema deveria mostrar aos sacerdotes. Aí versículo 14 diz assim: e indo eles, o que aconteceu? Ficaram limpos. Olha que legal, 10 leprosos chegaram diante de Jesus: mestre, tem misericórdia de nós. E aí Jesus diz: vão e mostrem-se ao sacerdote. E indo eles, ficaram limpos. Quantos querem ser abençoados dessa maneira, né? Só de ouvir uma palavra de Deus. Mas olha só que interessante aqui. Um deles, versículo 15, vendo que estava são, que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o quê? Samaritano. Também é uma outra coisa bacana de se pesquisar. Se você for estudar um pouquinho mais da palavra, você vai ver que naquela época, os samaritanos e os hebreus, os judeus, não se davam. Samaritano era considerado alguém de segunda categoria, por causa de uma miscigenação que ocorrera há alguns tempos atrás na terra de Israel. Então os samaritanos eram desconsiderados, mesmo porque eles instituíram outro templo de adoração lá em Samaria, e não o templo de Jerusalém. Então os judeus não conversavam com os samaritanos. Eles eram personas não gratas, né? Os samaritanos. Mas esse que voltou para adorar a Jesus, o que ele era? Ele era um samaritano. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele vai usar também, ele vai brincar com essa ideia de que os judeus, eles não se dando com os samaritanos, porém, aquele que usou de misericórdia com aquele que havia sido ferido, era um samaritano. E aqui, de fato, não uma parábola, mas um fato acontecido na vida de Jesus, um samaritano volta para adorar a Jesus. Agora, aqui há algo muito importante para o meu coração e para o seu coração nessa noite. Veja só o que Jesus diz. Versículo 17. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? E o versículo 18, então, é a pérola. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Versículo 19. Levanta-te, a tua fé te salvou. Não, a gente lê isso rapidinho. Ok, tua fé te salvou. Pensa comigo. O que é mais importante? Ser livre de uma lepra ou ser salvo pela eternidade? Se você pensar em Kairós, você vai pensar ser salvo pela eternidade. Mas desde esse tempo aqui, a turma já estava pensando em Cronos. 9, opa, estamos livres, vamos embora. Apenas um deles, e era samaritano, voltou para agradecer. E Jesus disse: a tua fé te salvou. 10 foram curados, mas um foi salvo. E esse é o desafio nosso de cada dia. O que nós queremos? Nós queremos ser curados ou queremos ser salvos? Nós queremos prosperidade ou queremos ser salvos? Nós queremos saúde ou queremos ser salvos? Nós queremos conforto ou queremos ser salvos? Nós queremos coisas ou queremos ser salvos? Nós queremos dinheiro ou queremos ser... Isso está constantemente diante de mim e de você. O que você quer do Senhor? Ok. A palavra fala, melhor é você ir para o céu, ser um dos seus membros, do que ser perfeito e ser jogado no fogo eterno.
um kairós diferente, um kairós de gratidão. Quanto tempo você não para diante do Senhor para dizer: Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço. Ah, mas eu tenho tantos problemas. Agradece a Deus pelos problemas. Porque você está vivo e tem problemas. Só fura o pneu do carro de quem tem carro. Só cai da moto quem tem moto. Falei para vocês, né, que outro dia eu estava orando a Deus: Senhor, eu queria morar num lugar onde houvesse tranquilidade, onde eu abrisse os olhos, visse verde, ouvisse os passarinhos cantarem. Ele falou: abre os olhos, cara, você já mora nesse lugar. Amém? Aí eu comecei a agradecer pela família, agradecer pelo trabalho, agradecer pelo pão de cada dia, agradecer pelo ar que eu respiro, agradecer pela cama confortável que eu tenho, agradecer pelas roupas que eu posso vestir, agradecer pela pessoa que Deus me colocou ao meu lado para viver a vida juntos, 40 anos de casados. Agradecer. A gratidão traz, nesse caso aqui do samaritano, trouxe salvação. Às vezes você vai se perder porque você não agradece. Você só reclama, você só diz: ah, isso está ruim, aquilo está ruim, aquilo outro está ruim, aquilo outro não presta, aquele outro, aquele. Quem conhece gente? Que o Senhor, nesses tempos, nos leve a ter essa voz dessa noiva que diz: obrigado, Senhor, porque eu era nada e hoje eu sou um nada salvo. Quem pode dizer amém? Amém? Você gostaria de passar 2019 sendo salvo a cada dia, dizendo: obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela sua casa, pela sua família, obrigado pelas dificuldades que você passa, obrigado, Senhor, por esse calor terrível que está fazendo nessa cidade, obrigado porque depois vai vir chuva e logo vai chegar junho, glória a Deus. E porque tem um ar-condicionado no meu quarto, aleluia! E também estamos vendo ar-condicionado aqui para a igreja, glória a Deus. Deus ouviu nossa oração. Amém? Pomba minha, que andas pelas fendas, mostra-me o teu rosto, deixa eu ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é formoso. Jesus está querendo ouvir a voz da noiva nesses dias. E qual é a voz que ele quer ouvir? O senhor está demorando, hein, Jesus? Jesus, por que o Senhor não me deu aquilo? Jesus, por que o Senhor não me deu aquilo? Jesus, não, estou aqui fazendo um teatro, né, a respeito disso. Mas quantas vezes nós nem falamos com Jesus? Quantas vezes o noivo está tendo uma vida, a sua vida gloriosa, e a noiva está querendo se preocupar com o Cronos, com seus afazeres, com o seu dia a dia. E o Senhor está chamando hoje, você e a mim, para um kairós. Um kairós que vai nos levar a experimentar mais da sua graça, mais do seu amor. Você pode dizer amém essa palavra? Tem uma canção bem antiga que fala: dê graças de coração. Foi bem interessante a história dessa canção. Dom Moinho, né, que colocou ela mais em evidência, mas o autor dessa canção, ele foi um homem que teve um problema de saúde e ele ficou privado do seu trabalho. Nos Estados Unidos, a questão de direitos autorais funciona muito bem. E lá nos Estados Unidos essa questão de previdência não existe, não é como aqui. Se a pessoa não trabalha, ela não ganha, ela tem que fazer uma previdência privada, ela tem que investir nisso durante a sua vida, porque não tem essa coisa de INSS como a gente tem aqui. Graças a Deus por isso. Mas conta
a história contada pelo Dom Moen, pelo próprio Dom Moen, que esse irmão compôs essa canção às vésperas de sofrer um problema de saúde muito, muito sério, sem condições de trabalhar, e só os direitos autorais dessa canção têm mantido esse irmão numa boa qualidade de vida, porque muitos gravaram a sua música, e ela é conhecida no mundo todo pela minha geração e talvez uma geração um pouquinho posterior. E a gente queria compartilhar essa canção que trouxe para esse compositor os recursos que ele precisou para a sua vida. A gratidão traz livramento. Diga comigo, gratidão traz livramento. 10 foram curados, mas o que agradeceu foi salvo. E cabe a nós essa escolha de fazer ouvir a nossa voz como aqueles que são gratos a Deus. Quando você estiver diante da sua mesa farta, daquela ceia de Natal, obrigado, Pai, porque você vai ter ali fartura. Deus vai te dar em fartura. Deus quer te dar. A palavra diz que Ele gosta de abençoar aqueles que creem nele. Amém? Então a minha palavra neste final de ano, penúltimo culto antes da virada do próximo domingo, é que nós experimentemos um Kairos. Diga comigo, Kairos. Eu quero que essa palavra fique reverberando na sua mente. Que você não seja escravo do Cronos, que você obedeça as regras. Ninguém está aqui se insurgindo às regras, mas viva mais na presença de Deus. Papai, nessa noite nós queremos isto. Queremos, como tua igreja, fazer subir diante de ti palavras de gratidão. Que o Senhor possa se alegrar ao olhar para nós. Que o Senhor, ao olhar para nós, tenha prazer em ouvir a nossa voz, a voz que diz muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Diga comigo, muito obrigado, Senhor. Diga você mesmo, diga assim, obrigado, Senhor, obrigado. Vamos encher este lugar com palavras de gratidão. Abra seus lábios e diga obrigado, graças. Oh, graças, Senhor. Oh, graças. Oh, graças ao Senhor. Obrigado, Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração? Um Kairos novo na sua vida. Um tempo de gratidão. Recebe essa palavra e seja abençoado. Vai agora dar um abraço em 45 pessoas.